do que a gente imaginava, pastor. Pelo que eu entendi, nós dois aqui na mesa, nós acreditamos que vai existir um arrebatamento. E o que é importante, talvez alguém que esteja assistindo a gente entender? Se nós levarmos em consideração as profecias do Velho Testamento em relação ao Messias, nós estamos falando de uma volta de Cristo. E aí o senhor falou uma coisa legal. Paulo, ele vem e ele tem a compreensão de que antes dessa volta de Cristo, se a gente for ler ali, levando em consideração Jesus depois, né? Sim. Ali fala de um Messias que virá. Eles estão esperando ainda. Ótimo. Então Jesus, que tem linhas que vão dizer que não vai haver arrebatamento. Não vai acontecer o arrebatamento da igreja. Vai acontecer a volta de Cristo. Aí essa linha já joga realmente para outro momento do livro de Apocalipse. Então, a volta de Cristo, ela também faz parte da minha ideia. Vai acontecer. Mas tem gente que está aguardando a volta de Cristo ainda. Então, por isso ele vai voltar porque entendeu Jesus como o Messias, o Cristo, mas ele vai voltar em um determinado momento nessa terra aqui. O arrebatamento ele não tem a ver com a volta de Cristo. Sim. Certo? Sim. Eu acho que para ficar claro a alguns irmãos, o arrebatamento ele é a ida da igreja. É uma confusão nisso daí, né? Vocês colocam como... então são duas vindas? Três vindas? Não, o arrebatamento não é a volta, é a ida. Eu sempre digo isso. Ele vai encontrar com a gente, mas não aqui, em um plano que parece que é um plano diferente, nas nuvens, sim, que é o que é descrito. Então, acho que o grande barato é as pessoas entenderem isso. Arrebatamento tem a ver com a igreja. Porque quando você pega as profecias messiânicas, sim, e vamos dizer assim, claro que no judaísmo dizem que onde há 2 judeus, há 3 opiniões. Sim, então, verdade. Eu que sou um gentio não vou falar sobre a cultura deles com precisão. Mas eles creem ainda, porque para eles o Messias não veio, eles creem em 2 Messias. A possibilidade de 2 Messias, de acordo com o que a terra estiver, é o Messias que virá. Então eles creem na possibilidade do Messias filho de José. Não o José de Maria, né? Sim, o José do Egito, sim, o José que serviu-se no Egito. Então eles creem nesse Messias. Esse Messias é o Messias sofredor. Então, dependendo de acordo com o que como o mundo estiver, é esse Messias que vem. Mas se o mundo estiver evoluído bem, crescendo em graça, crescendo, porque eles creem muito nas obras, né? Sim, sim. Mas se o mundo estiver merecedor, quem vem é o filho de Davi. E por que Paulo vai falar que a igreja é um mistério? Na verdade, Paulo vai falar que Cristo é um mistério, porque o judeu ele nunca entendeu que o Messias seria o próprio eterno. Né? Ele sempre queria que seria um homem muito ungido, eles não creem nisso. Então, na verdade é o quê? É 2 manifestações do mesmo. Então eles dizem assim, um filho de José e um filho de Davi. Quando Paulo fala que Cristo é um mistério... dificuldade de entender isso. Né? Cristo é um mistério, por quê? Porque Cristo estava escondido no Pai. Apocalipse 5 fala sobre isso. Quando João fala assim, que ele viu um livro, e nesse livro estava na mão de um anjo muito forte, e ninguém ousava olhar nem para o livro, muito menos já abri-lo, tomá-lo, né? Então João, ele vendo aquela cena... Com toda a compreensão que João tinha também, que é importante, né? A compreensão de João escatológica era toda de influência judaica ali, né? Por mais que ele não tivesse muito, que eu acredito que não tinha muito, mas o choro de João, acho que era em relação a isso. Quem é digno de desatar esse choro? Porque o livro é a história da redenção. Exato. Se não há quem tome, estamos perdidos, não há salvação. Né? Ali tá, só o primogênito, né? Podia abrir um livro com um documento com 7 selos. Sim. Aí João diz assim que houve-se uma procura. Sim. Aí procurou-se no céu para ver se alguém achava. Né? Eu acho interessante isso, porque o senhor só citou, mas é legal a gente lembra, só trazer isso aqui que o senhor citou. Só o primogênito era digno de abrir um livro de 7 selos. Um documento e tal. Ali é livro, mas um documento. Uhum. Então só primogênito. Jesus antes não poderia abrir esse livro, né? Esse documento. Sim. Jesus antes não poderia abrir, porque ele é identificado como unigênito. Então ele teve que fazer o que fez para se tornar depois do unigênito primogênito. E agora eu posso abrir. O que o senhor observou aí, achei muito interessante. É bom o pessoal lembrar que ele nos fez filho, entendeu? Nos fez filhos não só para nos dar direito,
mas porque ele também teria que ter esse direito de Então, abrir. aí por que ele diz... Aí eu vou voltar sobre a questão do arrebatamento e a gente finaliza essa Sim. primeira parte aqui. Por que Paulo Se- fala se que ele é um der, mistério? se Por que ele fala que... vai que ele volta. Por que ele fala que Cristo é um mistério? Apocalipse 5 fala. Por que ele fala que Cristo é um mistério? Igual você falou. Ele é o primeiro a ser gerado. Então Apocalipse 5 fala assim, procure-se no céu, não achou ninguém. Aí há uma esperança. Bom, peraí, mas ainda tá no mundo dos viventes. Também não há ninguém. Então no mundo dos mortos. E não se achou ninguém. Aí João vai chorar porque não há ninguém digno, né? Aí o anjo consola. Diz assim, João, não chores mais. Eis ali o leão da tribo de Judá que venceu e é digno de tomar o livro de abrir seus 7 selos. Aí tem uma pergunta nisso. Porque a palavra não mente e os céus não mentem. Se os céus falou que no céu não tinha ninguém, na terra não tinha ninguém, e nem no mundo dos mortos tinha, onde Jesus estava? Jesus, ele é essa curiosidade que os céus perguntam por ele, né? Eu gosto sempre de observar isso, porque ele é impactante. Eu não lembro onde eu ouvi isso, mas Jesus, ele foi uma surpresa na terra e ele foi uma surpresa aos céus. Foi. Não é Um verdade? salmo que diz isso. Tem, Levantai onde a está? porta, nossa cabeça. Levantar a porta. Quem é esse Quem é Rei da esse da Rei da Glória? Então imagina que no céu, é claro que eu sempre digo isso, gente, porque às vezes pode ter pessoas que não vão na mesma linha que a gente, aí fala assim, nossa, isso é infantil, não é? Chega a ser infantil esse conto. A gente estava falando sobre Alice no País das Maravilhas vindo para cá. Esse tem crédito. Mas, sabe, chega a ser infantil a fala. E alguém pode olhar para mim e falar assim, poxa, como que pode acreditar num negócio desse? Mas se não for assim, a gente também não entende. Então, assim, eu não acredito que no céu tenha guardiões de portais, igual a gente vê nos filmes hoje do Thor, sei lá. Mas, para nós entendermos isso, Deus, ele se permitiu essa linguagem. Eu sempre digo que a Bíblia é uma forma que Deus fez com que nós entendêssemos, não para que nós entendêssemos eles, não para eles se fazer entender, porque se fosse por ele, a gente estava lascado. Aí, levantai a porta, imagina esses guardiões nos céus, recebendo a pessoa de Jesus ali, e é uma pessoa que eles não sabem quem é aquele cara. Só que no mesmo contexto eu gosto de observar uma situação. Se tiver alguém ouvindo a gente, eu peço até que agora nesse momento, depois, mas até para levantar, porque no mesmo período aqui na Terra está acontecendo uma coisa que Jesus também é impactante aqui na Terra. Por quê? Nesse contexto de ressurreição e de ir ao céu e de se apresentar para os 7 selos, que não é uma coisa que ainda vai acontecer, mas é uma coisa que já aconteceu, mas está no Apocalipse. E para nós, a gente acha que o Apocalipse é só para lá, mas não, olha só, isso é uma coisa que já aconteceu. Ali em João, capítulo 21, tem o texto de Maria, quando Maria vai ao sepulcro. Quando Maria vai ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, ela não encontra o corpo de Jesus. Ela volta e fala com o pessoal, olha, roubaram o nosso mestre, não sei onde colocaram. Você tá lembrado desse texto? Sim. Aí eles vão lá e veem que Jesus realmente não estava lá. Aí eles encontram os anjos lá, os anjos, vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou. Tá, os discípulos, aí o texto diz assim, então os discípulos se retiraram e foram para sua casa. Aí diz o texto assim, e Maria ficou no sepulcro chorando. Sabe, na minha cabeça, pastor, não sei se eu que viajo demais, na minha cabeça Jesus está lá. Aí os anjos estão lá, levantai a porta dos seus umbrais, porque entrará o Rei da Glória. Aí o outro chega, mas quem é esse Rei da Glória? Aí Jesus vai entrando, só que aí daqui a pouco o texto diz assim, Maria permaneceu, mas Maria permaneceu chorando. Aí Jesus, que plano é esse que Jesus vive, que o céu não entende ele? E aqui na terra muito menos, porque quando Jesus volta, ele fala assim, Maria... Aí Maria olha ela olha pro cara e fala assim, aqui, onde tu colocou? Não, Maria não. Ela fala, mulher, o que você procura? Por que choras? Aí Maria não reconhece a voz dele nesse momento. Aí vira pra trás e fala assim, ela achou que era o coveiro, o jardineiro ali. Onde o senhor colocou o corpo do meu mestre? Diz que eu vou carregar. Aí ele fala, Maria. Quando ele fala Maria, o que Maria faz? Ela vai ao encontro dele para dar um abraço. Quando ela vai encostar nele, ele fala assim, não me encoste, porque não pode ainda, eu não fui pro meu pai. Aí ele fala assim, vai lá e fala com os meus irmãos que eu ressuscitei. Aí ele diz assim, que eu vou. E ele não deixa ela encostar nele. Uhum. Porque o plano que ele está vivendo ali é um plano que impactou os portais celestiais e é um plano que ela não pode estar ali em contato com ele. Engraçado que é o mesmo Jesus que chega depois disso e fala com Tomé, toca aqui, para tu ver que sou eu. Então, para ver como que é
essa matéria que Jesus sujeitou naquele momento ali, ela é algo impactante, sabe? É algo que impacta. E eu vou para o meu pai, é aí que ele fala, avisa aos meus irmãos que eu vou para o para Deus, vosso Deus, e vou para o meu pai, aí ele fala, vosso pai. Aí ali, vai lá, aí olha só como é que se você não lê a Bíblia, você não tem compreensão. Aí volta para o Salmo número 24, é isso, né? Salmo de número 24. Salmo de número 24, que é o levantar ao porto dos seus umbrais para que entre o Rei da Glória. Aí agora Jesus, que não pôde ser tocado por uma terráqueo, vamos falar assim, não pôde, por uma mortal, por Maria, ele vai entrar nos céus. Ele vai entrar nos céus com uma matéria que é impactante ao céu também. É porque ele é a primícia, né? Exato. Ele é a primícia. A primícia não pode ser tocada por homens. Imagina, ele é realmente impactante aos céus. E parece que é uma coisa assim, parece que é uma coisa muito mitológica, mas é uma perfeição. Então, mas eu acho que, sabe por quê, pastor, também? Vê se você concorda comigo. O que falta é espiritualidade. Sim. Também. A gente está querendo sempre, né, trazer tudo para a matéria. Exato, né? Exato. Tudo para o plano do nosso entendimento. Né? Exato. E não tem como. Ah, não, mas essa linearidade eu concordo com o senhor, claro. E essa linearidade das escrituras, que não tem nenhuma na minha... E assim, já li algumas, né? Não tem nenhuma mitologia que é tão pouco fantasiosa e tão precisa quanto a Bíblia traz. Quero ter muito, eu tenho amigos, sabe, que veem a Bíblia como ali um livro de contos mitológicos. Só que não é um conto mitológico. Pelo contrário, é uma coisa que perdurou sem a necessidade de contos, né? Perdurou sendo uma contradição para a humanidade desde quando começou a ser escrito. Paulo fala que o evangelho para os que se perdem é loucura, né? Mas para nós é o poder de Deus para salvação. Nossa, eu acho muito incrível. Então é importante as pessoas entenderem que onde onde Jesus estava nesse momento. Aí onde o senhor põe? Agora eu quero ouvir o senhor. Então, você acabou de responder com o texto que você falou. Eu volto para o Pai. Jesus estava no Pai. Entende? Sim. Por isso que João vai falar no capítulo 1, fala assim, no princípio ele era o verbo. Ou seja, ele estava no Pai. Por quê? Qual é a minha ideia sobre céu? Eu sou igual judeu, eu creio em 7. Mas eu não creio que o céu... Entendi a barba agora. Eu creio que os céus não está, o eterno não está dentro de um céu. O eterno está sobre. Porque Sim. O céu ele é finito. Aí eu comparo uma forma bem chula aqui, é como se o eterno fosse a casca. Os céus fosse a clara e a terra fosse a gema. Sim. Então, por que o anjo falou assim, não tem salvação? Ele falou, não, mas eles ali, porque o texto de João 5, Apocalipse 5, está trazendo essa ideia. Do antes, durante e o depois, tudo num texto só. Sim. Entendeu? Está mostrando a realidade antes do sacrifício, está mostrando a realidade, por isso que fala assim, o leão da tribo de Judá, ou seja, é o Messias. Porque o Messias viria da tribo de Judá. Então, quando ele fala de tocar, não me toque, porque ainda não foi para o Pai, Paulo ele menciona e ensina que Jesus ele é a primícia dos mortos. Sim. Há umas teológicas aí que defendem que é Moisés, mas não, Jesus é a primícia dos mortos. Então, por que Maria não podia tocar? Porque, como toda a primícia, e nós estamos aqui hoje porque o homem tocou na primícia, na parte do Senhor, ele não podia ser tocado. É mais ou menos, para você entender, acho que o senhor sabe disso, os pães que eram feitos todos os dias e eram levados para o tabernáculo e colocados no santo lugar sobre uma mesa, 12 pães. Sim. Esses pães só podiam ser tocados pelos sacerdotes, comidos pelos sacerdotes, só depois, não me lembro se 7 horas. Então eles ofereciam os pães ali, só depois, eu acho que é 7 horas, os sacerdotes podiam se alimentar daquele pão, não antes. Ou seja, a indicação do quê? O pão primeiro, quem ia se alimentar o eterno, e depois o ser humano. Sim. Por isso que Jesus é o pão vivo. Então quem tem que experimentar primeiro o pão é o eterno e depois os homens. Entende? Então esse corpo tem que ser levado, essa vitória tem que ser levada aos céus. Aos céus. Depois, né? O Pai receber a primícia e depois compartilhar com os homens. Por isso que eu coloco ali naquele vão ali. Maria faz com que... É claro que esse faz, né? Pelo amor de Deus, me entendam, né? Faz com que ele volte ali para que a pregação dela... É porque Pedro fala que ele foi na mansão dos mortos. Exatamente. Existem 3, como se fossem 3, vamos dizer assim, planos, 3 planos. Né? Até o terceiro céu são 3 planos. Mas também a questão do Senhor Jesus ali, como esse clamor do Salmo 24, é porque, isso é muito forte, vou falar agora. Nunca na história um homem tinha adentrado os portais celestiais. Exato.
O Senhor Jesus, ele era o verbo, depois que ele se faz encarnado, ele encarna, o verbo se fez carne, nunca mais ele deixou de ter um corpo. Exato. É isso que eu tento É o memorial, explicar. é o Exato. memorial. E até um dia alguém perguntou por que os escravos nas mãos, mas não ficou com a marca da coroa, Uhum. com a marca da tortura. Porque se ele não tivesse as marcas dos escravos, primeiro que não ia se cumprir o texto de Ezequiel. Exato. E segundo, que necessidade. os judeus lá do futuro não reconheceriam ele como Jesus que já veio. Sim. Vendo as marcas, não tem como questionar. De fato, como diz o profeta Ezequiel de Zacarias, né? É Zacarias. Zacarias. E vão se lamentar, né, por aqueles que transpassaram. Então, na verdade, ali, no Salmo 24, os anjos estão vendo pela primeira vez um homem entrar no céu. Ele é a premissa, ele é nosso representante. Isso